A Reforma Protestante, ocorrida no século XVI, foi sem dúvida um dos principais movimentos religiosos, mas também político, que ocorreu na Europa. Foi sob a influência da Reforma Protestante, por exemplo, que nós acompanhamos o surgimento de grandes estados nacionais modernos, como o inglês, como o americano, como o holandês. Foi também através da Reforma Protestante que nós vamos acompanhar uma série de guerras civis e religiosas. E é principalmente em virtude da Reforma Protestante que nós vamos acompanhar uma série de discussões trazidas pela própria Igreja Católica para que pudesse ir contra as ideias pregadas pelos reformadores como Martinho Lutero, João Rus, Henrique VIII, enfim, vários outros reformadores. Então, essa série de ideias contra os reformadores, contra a própria Reforma Protestante, vai ser passada para a história como de contra-reforma católica. Além da Reforma Protestante ter contribuído também para a questão da formação do Concílio de Trento, da Companhia de Jesus e várias outras discussões. Então veja que a Reforma Protestante é um movimento de suma importância para a construção também de novas ideias, de novos valores e principalmente para a construção de um novo tipo de sociedade que não estava mais simplesmente baseado em um catolicismo exagerado. E um dos principais nomes desses reformadores é Martinho Lutero, um monge agostiniano, que nasceu na cidade de Wittenberg. Então, Martinho Lutero é a nossa bola da vez, o motivo da nossa conversa de hoje. Mas o ato de Martinho Lutero teve maior importância de todas as suas críticas às doutrinas, às ideias pregadas pela Igreja Católica, de todas elas, ele acabou digamos assim, reunindo todas as suas críticas em um documento que passou para a história como 95 teses. E essas 95 teses, elas foram fixadas na parede do castelo de Wittenberg. E essas 95 teses, ela deu uma reviravolta, contribuiu para uma reviravolta tão grande no mundo europeu, no continente europeu, que acabaram desafiando as principais autoridades religiosas do catolicismo da época. E acabou, de uma certa forma, chamando esses religiosos para uma disputa no campo da teologia. Então veja que essas 95 teses vão passar para a história como um documento muito importante, porque contribuiu para que Lutero passasse a ser mais conhecido, passasse a ser mais visto pelas principais autoridades religiosas como inimigo e, claro, desafiando esses pensadores religiosos, essas pessoas envolvidas diretamente dentro da Igreja Católica e chamando essas pessoas para uma disputa mais no campo da religiosidade, no campo da teologia. Mas em que consistia as 95 teses? Qual era o conteúdo que Martinho Lutero escreveu dentro dessas 95 teses? Então veja que é uma questão de suma importância para que nós, professores, para que vocês, estudantes, possam compreender de melhor, porque vai ser essas 95 teses que vai contribuir também para acelerar uma divisão dentro do próprio cristianismo. Essas 95 teses são essas 95 teses que vão contribuir para que haja uma cisão, uma divisão dentro do campo do cristianismo, e vai surgir as igrejas de linha protestantes. E depois várias outras igrejas que vão ser subdivididas dentro desse próprio protestantismo. Então, essa é uma questão interessante para que a gente possa pensar e refletir sobre ela. Então, Martinho Lutero escreveu as 95 teses e ele tinha como base principal da sua escrita as indulgências. Mas o que são as indulgências?
né? Na verdade, as indulgências, que foi o pano de fundo, que foi o principal argumento para que Lutero escrevesse as suas 95 teses, era uma espécie de perdão que era concedido pelas principais autoridades do catolicismo da época. Esse perdão ele era concedido às pessoas que, em tese, né, cometiam certos tipos de pecado. Então, quando uma autoridade religiosa comprava o pecado, comprava o perdão das pessoas, estava, segundo Lutero, cometendo um grave erro. Tá bom? Então essa era uma prática muito comum, né, muito desenvolvida pelas principais autoridades católicas do período. Então as 95 teses foram criadas por Martinho Lutero e tinham como pano de fundo, tinham como base a venda das indulgências ou venda do perdão. Tá bom? Então Lutero criticava tudo aquilo que ele considerava como uma espécie, foi Lutero que disse isso, como uma espécie de negociação da salvação. Para Lutero, a salvação não pode ser negociada. Tá bom? Então, por exemplo, naquela época, a igreja, né, os membros da Igreja Católica, oferecia o perdão para alguns membros, né, para algumas pessoas, e alguns nobres, por exemplo, em troca dava alguma quantidade, né, alguma quantia para a Igreja Católica. E em troca era recompensado, né, com uma carta de indulgência, né? Ou seja, nobres ofereciam uma quantia para a Igreja Católica, para as autoridades católicas, e em troca recebia uma carta de indulgência. O que era isso? Era uma espécie de que o seu perdão, né, de que o seu pecado foi perdoado, de que o seu pecado foi eliminado. Então essa era a principal crítica que Lutero fazia, né, aos membros da Igreja Católica, e foi inclusive um dos principais argumentos para a construção das suas 95 teses. Tá bom? Mas mesmo antes das publicações nas 95 teses, é importante dizer que Lutero já tinha escrito, né, no século XVI também, uma obra chamada Comentários da Carta aos Romanos. Né? Mas o que dizia isso? Era uma espécie de escrita, né, em que Lutero discutia 3 conceitos fundamentais do catolicismo, a saber, o conceito de pecado, a questão das boas obras e o livre-arbítrio. Veja que essas 3 questões são essenciais para a questão do catolicismo, né? A questão do pecado, a questão das boas obras, o livre-arbítrio. Então, esses três pontos são elementos fundamentais, cruciais do catolicismo, e que vai ser também pontos essenciais das críticas de Martinho Lutero. Então, veja que vai ser também esses 3 pontos que vai acelerar, junto com a própria reforma como um todo, a divisão do cristianismo. O pecado para Lutero, por exemplo, né, não estava associado, por exemplo, às paixões humanas. E para ele, o pecado, né, aliás, para a Igreja Católica, para o catolicismo, o pecado estava associado com uma questão da vontade. E Lutero vai dizer que a questão do perdão não pode ser alcançada com a sua compra pela Igreja Católica, não é? Tá bom? Então, é essa questão. Vai haver, portanto, uma divisão entre Lutero e os membros da Igreja Católica nessa questão, e vai haver uma controvérsia, ou seja, uma divisão de pontos, uma divisão de ideias do ponto de vista, né? Para o catolicismo, a justificação não está associada apenas à fé. Veja que Lutero vai dizer o seguinte, né? A salvação humana se obtém única e exclusivamente pelo exercício da sua fé. Isso vai ser um baque muito forte na questão do catolicismo, porque os católicos partem de um ponto de que a salvação ela não obtém simplesmente com o fato de você exercer ou não a sua fé, de você ter ou não a sua fé, né? Então o catolicismo vai partir para uma questão de que a salvação está associada a outros pontos, né? Como por exemplo através dos sacramentos, né? Que é dada através do batismo e confirmada com uma questão da crisma.
Lutero vai dizer que as boas obras, veja que nós estamos aqui associando pontos de divergência, ou seja, pontos de conflito entre Lutero e o catolicismo. Lutero vai dizer que as boas obras não tornam o homem bom. E vai dizer, por exemplo, também que as más obras não tornam um homem mau, né? Ele vai dizer que o homem bom faz boas obras e o homem mau faz más obras. Veja que há uma diferença grande nessa questão aqui. Então o problema é, por exemplo, que a doutrina católica, o homem não pode ser inteiramente bom ou não pode ser inteiramente mal. É preciso que haja um complemento para isso. É preciso que haja, para que o homem seja salvo, que ele tenha fé e que ele pratique boas obras. Para a Igreja Católica, não é? E Lutero vai dizer que a salvação ela não é negociada. Que a Igreja não poderia comprar o perdão do ser humano, não é? E vai dizer que para a humanidade ser salva é necessário simplesmente, né, que ele tenha fé, que ele exercite sua fé, que ele pratique sua fé. Tá bom? Esse era um dos principais pontos das divergências, dos conflitos entre Lutero e a Igreja Católica. Então Lutero vai fixar as 95 teses nas paredes do castelo de Wittenberg. Vai ser um documento de suma importância, vai acelerar a divisão do cristianismo, vai acelerar que a igreja pratique um movimento que precise se contrapor, que precise ir contra as ideias de Lutero, porque naquela época a igreja estava perdendo uma infinidade de fiéis, né? E isso não era bom para a Igreja Católica, não é? Porque perder fiéis numa série de práticas que a igreja fazia era também uma perca de recursos econômicos, né? Afinal de contas, uma instituição que compra o perdão de outras pessoas, né, era o sinônimo de que você perder fiéis, perdia-se também um controle econômico, perdia-se também recursos econômicos. Então, desde a publicação das 95 teses de Lutero, ele vai enfrentar uma série de críticas, né, uma série de inimigos, vai ter uma série de inimigos, né, sobre essa questão, sobre o tema das indulgências e sobre vários outros temas que ele vai considerar que a Igreja Católica faz de forma errada, tá bom? Sobre outros pontos fundamentais da Igreja Católica, tá bom? Tornando, portanto, com as 95 teses, né, uma infinidade de críticos, uma infinidade de inimigos que ele vai arrumar. Seus adversários, portanto, eram doutores em teologias, né, doutor em teologia, e esses doutores, abre aspas, eram nomeados pelo Papa Leão X da época, né, o Papa da época. E em todas essas disputas, pelo menos em metade de suas teses, a metade das teses de Lutero foi refutada, ou seja, não foi aceita pelos membros da Igreja Católica. Só que o problema maior aqui não foi uma discussão teológica em si, que transcorria todo esse período, mas o uso indevido de nobres e de pessoas, né? O problema maior aqui foi o uso indevido de nobres e de outras pessoas que se utilizaram das teses de Lutero para fazer algo que a Igreja Católica estava fazendo, né? Ou seja, o uso indevido das teses de Martinho Lutero. Tranquilo até aí? Então veja, repetindo novamente, as 95 teses de Lutero, que era um documento que criticava de forma aberta todas as ideias, praticamente todas as ideias que Lutero considerou errada, praticada pela Igreja Católica, por exemplo, a venda do perdão, ou a venda das indulgências, né? A questão da salvação, que Lutero criticava bastante, né? A salvação para Lutero não era negociada, e os membros do catolicismo compravam o perdão dos seus fiéis, né? E vários outros fatores. Por exemplo, a Igreja Católica na época dizia que ainda existia, né, a coroa que era usada por Jesus Cristo, que foi usada por Jesus Cristo, que portanto era um elemento sagrado, e dizia que ainda tinha nos seus espaços, e que os fiéis, portanto, e obrigava, portanto, os fiéis a comprar aquela coroa porque era sagrada, tá bom? E existiam vários outros elementos que Lutero considerou errado
pela Igreja Católica, que ainda hoje é praticado, né? Ainda hoje o sinônimo de mercadores da fé ainda está em voga, ainda existe, né? Pessoas se utilizando da fé dos fiéis para enriquecer. E não é só uma prática da Igreja Católica, não. É uma prática, portanto, também de outras igrejas de vertente protestante. Então veja que o próprio Martinho Lutero fez, criticando a Igreja Católica, muitos membros se valeram das próprias teses de Martinho Lutero para fazer o que Lutero criticava, né? Então essa ideia dos mercadores da fé hoje em dia não é somente associado à Igreja Católica, mas às igrejas, né, de linhagem protestante também. Tá bom? É só a gente ver e perceber nos principais veículos de comunicação que é utilizado com dinheiro público, mantido com dinheiro público e pessoas que se valem do título de líderes religiosos para vender a salvação, para vender a fé, né? E nós temos vários exemplos disso. Então os mercadores da fé ainda existem hoje em dia. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Ampliem os seus conhecimentos sobre essas e outras questões. Estudem. Abraço virtual a todos e a todas.